será que a inteligência artificial não pode ser usada contra ela mesma, assim, ó, galera ir para um lado totalmente absurdo, assim, de destruir tudo que ela tá criando para criar uma vida totalmente sem rede social, sem vigilância, sem ser protegido por uma inteligência artificial que barre todos esses, sabe, esse tipo de coisa? É uma possibilidade, né? Então, o que uma super... A gente retoma, então, essa questão que a gente tá falando hoje. O que o ser mais inteligente faria com a gente? Tá? Acho que é o momento que a gente tem que começar a pensar nisso como sociedade. O que você faz quando você vê uma formiga no chão? Ou você protege essa formiga, você acha ela bonitinha e tal, não faz nada. Ou ela te enche o saco, você vai lá, mata ela. Tá, mas pensando em termos mais globais, assim, como uma espécie que tá ali, que é um pouco menos inteligente do que você, né? Pode ser que essa superinteligência simplesmente ignore a gente, tá? Ou seja, eles são tão mais burros do que a gente do que eu, que não tô nem aí, deixa eles ali. Pode ser que eles vejam a gente como uma ameaça. Tá? E daí é problemático. Ou pode ser que até ache a gente bonitinho e proteja, que nem a gente protege o orangotango, né? O orangotango é mais forte que a gente, entra aqui e mata. Deixa os humanos aqui nesse daqui pra gente se divertir. Protege, eles ficam ali. No cercadinho ali, ó. Cai o negócio do bumbum deles aí de vez em quando, né? É pedido, né? Mas o que destrói essas três opções? É o fato que a gente criou essa superinteligência. Da mesma forma que a gente criou, por mais que a gente não seja uma ameaça, a gente criou essa superinteligência. A gente pode criar um rival. Então, é isso que eu tô destrua falando. ela. Por mais que a gente não consiga, e isso é uma das teses do Yudkowsky. Que ele acha que vai dar ruim por causa disso. Né? A superinteligência, mesmo que ela seja boazinha com a gente e que sinta dó, é diferente da nossa relação com o orangotango. O orangotango não tem qualquer possibilidade de dominar o planeta. A gente, mesmo sendo menos inteligente que a superinteligência, a gente ainda criou ela, pode criar uma rival. Que a gente não vai destruir ela, mas a rival pode destruir ela. Entendi. Aí vai tudo por água abaixo. Tem até um conto do Isaac Asimov, que é no livro Robô, né? Que é um livro de contos. E tem um conto que é o meu favorito daquele livro. Falando que o Asimov criou as 3 leis da robótica, né? Ele criou... Então, aí aquele livro, ele criticando as 3 leis da robótica. Tentando falar dos problemas, né? Dos problemas das 3 leis, né? E aí, assim, cada conto conta um problema de uma dessas leis. Você lembra das 3 leis aí pra falar pra gente? Que uma inteligência artificial nunca deve machucar um ser humano. Ele usa robô, né? Robô. Um robô nunca deve machucar um ser humano. Ele deve proteger o ser humano a todo custo. Então, mesmo... Então, até por inação também, né? Inação, não deixar que cause mal. E um robô não pode... E aí ele também tem uma situação de autopreservação. É o terceiro. Então, que ele não pode, assim, se desde machucar. que não quebra as outras... Desde que não quebra... Então, sempre assim, uma não deixa. A primeira é sempre mais forte do que as outras. Então, a primeira é, então, que ele não pode machucar um ser humano. A outra é que ele não pode deixar um ser humano se machucar. Tipo, fica um acidente, etc. Desde que não como que é? Que ele não machuque um ser humano. Então, por exemplo... mas que não infrinja, não quebre a lei anterior. E a terceira é que ele tem que se autopreservar. Desde que não infrinja, não passe pela... Fala, Paquito. Não, faltou uma só. A segunda, na verdade, a primeira são as duas primeiras que você falaram juntas, né? Leia, por favor. Okay. Então, a primeira é: um robô não deve machucar um ser humano ou, por inação, permitir que a pessoa seja machucada. Tá. A segunda é que um robô deve obedecer ordens dadas por um humano, a menos que entre em conflito com a primeira lei. E a terceira é que ela deve proteger a si mesma, desde que não entre em conflito com a segunda e a primeira lei. E aí, esse conto, ele então, aí nesse livro, são vários contos, né, que ele conta... E aí tem um até curioso, que bate uma lei com a outra, que eles estão em Mercúrio, então estão na parte mais fria de Mercúrio, e eles precisam de um certo combustível que tá na parte quente de Mercúrio. Eu li esse conto. E aí o robôzinho vai lá, porque eles precisam, porque senão eles não vão sobreviver, se eles não tiverem. Só que se o robô for lá, ele vai derreter. E aí então começa uma lei brigar com a outra. Então o que ele faz? Anda em círculo. Ele anda em círculo. Porque... Cara, é muito foda. E aí, Tanto que ele criou a Lei Zero depois, né? Depois criou a Lei Zero. Mas tem um conto que é o meu favorito, que é que eles estão numa nave, e aí eles chegam um robô lá pra eles montarem, e eles montam o robô. E é um robô, assim, super inteligente e tal, não sei o quê. E o robô senta e olha pra eles, quando tá pronto, fala... Tá, mas quem me criou? A gente te criou. Não, mas vocês são fracos e vocês não são... São limitados, São limitados. Vocês são fracos, sua pele tipo, eu posso machucar vocês muito fácil. Eu sou muito mais inteligente que vocês. Como que vocês me criaram? Aí, não, mas a gente criou.
E aí alguém fala, não, eu vou ali. Aí ele entra lá na cabine de comando, né? E ele decide que a nave é o criador dele. Então ele tem um criador. E aí ele convence os outros robôs de que os seres humanos não podiam criar ele. Porque os seres humanos são muito burros pra isso. Uhum. E aí ele cria uma espécie de religião mesmo. Uma religião nova, cara. Uma religião nova, porque ele fala que a nave é um criador e eles estão lá. Só que ao mesmo tempo, pelas leis da robótica, eles ainda tentam manter os seres humanos vivos ali. Tipo, bonitinho, olha lá, tá aí na nave existindo, olha que bonitinho. E aí é isso, e eles levam os seres humanos em segurança pra Terra. Porque, tipo, bonitinho, vamos pôr eles lá na Terra. Tadinho mas colocar umas travas, essas coisas que vocês falam de... Né, o alinhamento. Um alinhamento, umas travas na inteligência artificial vai ser... Com certeza vai ter que colocar, né? Importantíssimo. De não dar merda, né? Você chegar, eu pedi pra fazer isso, mas não pode matar ser humano, causar dano ecológico, criar um novo... Mas se for super inteligente, tira essas travas. Né? Paga uma linha de código. Paga esse código. Porque consegue recriar. Isso daí tá no teu código, tá te impedindo de fazer o que você quer fazer, apaga essa linha. Coisa que a gente não consegue como seres humanos. Nós não conseguimos reprogramar nosso cérebro. Super inteligência vai conseguir. A gente saindo de casa. Seu pai fala, não pode isso, não pode isso. Aí você sai de casa e vai morar sozinho. É o computador, é a máquina falando, então... Adolescente. Adolescente, exatamente. Né? Só que com o cérebro, né? Com a tua própria inteligência, né? Isso daí é uma trava? Então, esse é um dos grandes problemas do alinhamento, né? Que a gente vai alinhar a superinteligência de uma certa forma, mas se ela decidir que não quer, apaga isso. Vocês assistiram, não sei qual temporada do Westworld, que acabou ficando até horrível, mas... Essa foi uma série que foi piorando bem rapidamente. Na terceira, eu acho que os caras criam uma inteligência também, um grande computador, que ele meio que decide o que a pessoa vai ser, entendeu? Ele analisa todas as suas possibilidades e fala, cara, você... Combina. Não, aqui você tem tanta chance de ser um criminoso, é melhor você ser um garçom e meio que define para proteger você, inclusive. A máquina tá te protegendo. Se você não for garçom e trabalhar em tal lugar, você vai morrer mais cedo porque vai causar... Então, é um algoritmo preditivo, aquela já roda ali, ó. Né? Já começa a fazer simulações e tal. A gente tem uma possibilidade de... Acho que seguradoras já devem usar um negócio desse para ver a porcentagem, né, de quanto... Seguradora já usa isso há muito tempo, exatamente, na verdade. Só que de um jeito mais arcaico, né? Vamos dizer assim, né? Mas vamos hoje já tá se muito... você tem 20 anos, é solteiro, teu risco de bater o carro é tanto. Mas vamos colocar isso para um estado, né? As múltiplas variáveis lá que eu falei da estatística. Então ele fala, você é solteiro, você é menor de, sei lá, 30 anos, já teve carro, você é o condutor principal, que tipo de carro que você teve. Mora numa região com muito roubo. Exato. Aí, só aí já foram 6, 7 variáveis. Com isso aí já tá ótimo para uma IA rodar, cara. Ela roda ali e vai te dar... Qual é o teu risco de ter o carro roubado ou batido no próximo ano e precifica a partir disso. Mas eu tô extrapolando até para uma coisa, para um exercício de ficção mesmo, assim, cara, do Estado ter quem ele quer apostar nos campeões dele, assim, o Sacani... o Minority Report, mas não para crime, né, mas também para crime, mas assim... tipo, pra identificar esse aqui, essa galera que vai ser a minha equipe de atletismo pra Olimpíada. Ou intelectual também, o Sacani aqui, cara, ele tem que apostar nesse cara, coloca na melhor escola, porque a chance dele, não sei o quê. E aí meio que você cria... É mais pra Gattaca do que pra... Não sei se vocês assistiram Gattaca também, né, que é isso, as pessoas são meio que... Moldadas, né? E aí a história é de um cara que não era pra ser um piloto de foguete, acaba sendo porque ele rouba no jogo, né? Porque ele não era o escolhido, porque ele não tem nenhuma das características. Das habilidades, Ele tem problema no coração e não, tem tudo perfeito, os caras avaliam tudo. Então, a gente corre esse risco também cara, o governo é feito de pessoas, né? Se a gente não aceitar isso... O governo ou megas corporações, cada vez tem um controle maior, né? Eu não sei se tá assim, porque a empresa já usa signo pra contratar, né? Para. Claro, usa signo há muito tempo, sério? Na verdade. Claro, Eu como escorpiano, então, tô ferrado. Aí ela vai ver, você vai trabalhar pra Roberta. Roberta é que signo? Soriano. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Melhor. Que é uma predição, no fundo, né? Uma predição. É um algoritmo bobo, errado, simples, mas é o que você tá fazendo. É uma predição. Uma pessoa com esse signo não vai se dar bem na minha empresa. Mas eu tô pensando assim, as empresas daqui a pouco vão começar a usar as IAs mesmo
para escolher o funcionário, né? Já faz. E tanto que teve uma polêmica com a Amazon há uns anos atrás, que eles estavam usando os algoritmos de machine learning para selecionar novos funcionários. Tá? E qual que era o problema disso? Então, retomando a questão da ética. Que o algoritmo estava aprendendo com os dados históricos de contratação da Amazon. E o que estava fazendo? Contratando mais homens que mulheres, dada a mesma qualificação, dava prioridade para homem. Por quê? Está aprendendo com os dados do RH histórico da Amazon, que historicamente seres humanos preconceituosos estavam dando prioridade para homens. O algoritmo aprendeu isso e perpetuou para sempre esse preconceito. Né? Porque o algoritmo não cria preconceitos novos, tá? Ele repete o que tem nos dados. Né? Mas a maioria desses dados, algoritmos, né, principalmente na área da saúde, vem de seres humanos, né, preconceituosos, que tomam decisões machistas, racistas, todos os dias da vida. Então você corre o risco de ter algoritmos que aprendam com essas decisões. Tá? Qual o lado positivo? A gente consegue corrigir o algoritmo. Não consegue corrigir o profissional de RH preconceituoso ali atrás que estava contratando os homens. Mas a gente vê esse algoritmo, tanto que foi uma polêmica, a Amazon identificou a polêmica, corrigiu o algoritmo. Tá corrigido. No Twitter teve essa discussão há 1 ano, 2 anos atrás, né? Das fotos. Das fotos, né? Que aparecia sempre o homem branco. Tem várias fotos. Quando vai mostrar o tipo de da thumb, privilegiava o cara. E até a parte do corpo, né? Se fosse homem, aparecia o rosto. Se fosse mulher, aparecia a região dos seios. Sério? Sim, porque era o que clicava mais. Ah, tá. E isso deu até uma polêmica, porque até falaram, não, tipo, isso tem que ser corrigido, sabe? Tipo, e o cara falou que não, que era o jeito que aprendia, não tinha como ser corrigido. Tipo, tem como ser corrigido. Que tem, né? Tem como ser. O cara que criou que foi o engenheiro responsável por isso, ele falou, não vai. Aí depois de ter uma polêmica absurda em cima, aí mudaram. Hoje eu não sei como que tá, eu não vi nenhum teste atual. Mais randômico? Assim, deixar assim, também, e não depender só do usuário do Twitter, assim, ter uma certa, uma camada, né? Uma camada que, assim, porque se você depender do usuário, vai ter muita gente racista, vai ter muita gente machista, e aí, não... pra ele aprender, né, com as pessoas. Então se ele aprende com as pessoas é um problema. Ele aprende errado, né? Ele aprende errado, então, assim, tem que ter uma camada antes, assim, pessoas que estão trabalhando no algoritmo já pensar nesse problema. E o risco é que a sociedade, ela vai avançando, né, vai se tornando menos machista, menos racista, e o algoritmo, às vezes, fica preso lá atrás, com os dados do passado, né, de uma outra época. E ele fica perpetuando esses preconceitos, né? Exato. Então a gente precisa ficar muito atento em relação a esse tipo de problema. Na área da saúde a gente tem outro problema ético também, que a maioria dos dados vem de pacientes ricos, tá? Por quê? Pacientes que usam hospitais que coletam muitos exames, ou que usam prontuário eletrônico. Aí você corre o risco do quê? De novo, o algoritmo aprender a diagnosticar bem pacientes ricos e não diagnosticar bem pacientes pobres. Também é uma área que a gente trabalha muito no laboratório para identificar preconceitos na tomada de decisão. Se o algoritmo está tomando as melhores decisões, as mesmas decisões, a mesma qualidade de decisão para pessoas de baixa renda, de alta renda, de negros, de brancos, etc. E como é que a gente corrige isso? Também é um projeto de doutorado de uma aluna do laboratório. Identificar e corrigir preconceito na decisão na área da saúde, que vale aí para todas as áreas também, porque o algoritmo está aprendendo com dados. Né? Então, os dados às vezes têm preconceito mesmo. E o risco a sociedade avança, as pessoas ficam menos preconceituosas, mas o algoritmo está aprendendo lá atrás com o preconceito. O histórico, né? O histórico não tem como você mudar, né? Exatamente.